existe muita curiosidade, muita especulação sobre a questão de como será a Terra já regenerada, não é? Porque nós sabemos que estamos na fase de transição e que essa fase só se encerrará em 2057, quando a partir daí vai se iniciar o novo mundo propriamente dito, não é? Então, a partir desta data, a Terra e os seus habitantes vão percorrer um caminho mais ou menos longo, que nós não sabemos exatamente, ninguém sabe na verdade, não dá para falar sobre tempo exato, mas vamos dizer aí algumas centenas de anos para que a regeneração se consolide, mesmo como uma era mais feliz, não é? Mas é claro que a gente não deve desanimar, como eu tenho falado nos vídeos aqui, porque a melhora ela vai ocorrer antes disso, porque as coisas são gradativas, né? A natureza não dá saltos, então tudo vai estar melhorando no decorrer desse período até lá. Já estamos a caminho, não é? Então, por isso eu trouxe algumas informações muito interessantes e bastante esclarecedoras também sobre esse tema que eu extraí do livro que nós estamos já estudando há algum tempo, que é o Terceiro Milênio, as crianças voltarão a brincar, não é? Onde o foco do livro realmente está na viagem que o autor faz, juntamente com o seu mentor Aulus, a um futuro onde ele vê em detalhes a Terra já numa fase de regeneração mais adiantada. É bastante interessante isso. E antes de que muitas pessoas falem, nossa, mas como é possível isso, não é? O autor está fazendo essa viagem para estar descrevendo neste livro. É possível sim, como nós já falamos anteriormente, é perfeitamente possível, sendo que os encarnados e também os desencarnados podem ter acesso a essas visões do futuro, uma vez que tudo o que existe já está plasmado no éter e o futuro que ainda não ocorreu também está lá plasmado, podendo ser acessado e visualizado sim. Novamente eu falo um exemplo muito claro disso, que todos nós podemos, inclusive, até fazer parte deste exemplo. Ele pode ocorrer e ocorre com muita frequência quando a grande maioria de nós, se não todos nós, já vivenciamos o fenômeno déjà vu, que nada mais é do que quando nós dormimos, o nosso perispírito desprendido do corpo físico vai até o plano astral, em alguma região do plano astral, e vê lá imagens que estão plasmadas de um futuro que ainda irá ocorrer conosco e que ficam gravadas em nosso inconsciente e nós não lembramos no nosso dia a dia. Mas quando chega o momento disso acontecer, desse futuro se realizar, e nós vivemos esse futuro, a lembrança que está lá guardada vem à tona e nós temos aquela sensação nítida, forte de já ter vivido aquela cena antes ou de já ter ido naquele local antes, não é verdade? Então, gente, é muito interessante a forma como o autor descreve o que ele viu durante o desdobramento do sono físico. Ele descreve que pensava estar num outro mundo, num mundo diferente, talvez no plano astral. Mas, quando ele percebeu o diálogo entre as pessoas, ele logo percebeu a real situação que ele estava e que se tratava da Terra mesmo, só que no futuro. E ele não entendia muito bem como aquilo estava acontecendo. Então, primeiro ele achou que realmente estava no plano espiritual, mas ele sentia aquela sensação forte de estar projetado no futuro. E ele descreve de forma muito objetiva, muito clara, detalhadamente, tudo que ele viu, né, numa terra mais evoluída. Na verdade, o médium se transportou em sonho, né, o perispírito se transportou e ele visualizou a terra com a regeneração já consolidada em grande parte. Ou seja, o autor, que obviamente é portador de uma mediunidade de progressão para o futuro, ele se desdobrou, não é, em sono, em estado de sono físico e pôde ver essas imagens plasmadas no éter da Terra em fase de regeneração já adiantada. E ele narra que parecia uma linda manhã de verão, quando ele se viu, né, lá, e ele se viu diante de uma residência, de uma casa localizada numa belíssima alameda. E detalhe, se tratava de uma casa de rua com um jardim belíssimo, maravilhoso,
e que não possuía nem muros e nem grades a casa, sugerindo um clima de segurança, né, de não preocupação com violência, com nada disso, e de bem-estar dos moradores dessa casa. Então ele conta que ele atravessou a porta como se fosse uma nuvem de fumaça com grande facilidade e viu lá cenas de uma casa muito bem iluminada pela luz do sol, uma casa muito bonita, onde lá residia uma família feliz. Então ele vê uma criança que pintava um quadro com a imagem de Jesus e ela conta para a mãe dela que apareceu que estava pintando Jesus como ela via ele nos sonhos dela e que ela queria homenagear Jesus, mostrando esse quadro na escola no dia de encerramento das aulas, que devia ser no final de ano, né? O detalhe é que o Jesus que ela pintava tinha uma expressão alegre e não um olhar de piedade, como a gente costumeiramente vê aqui, né? Nessa fase que nós estamos. E o autor, ele diz que ele sentiu a energia de paz e de alegria daquela criança, daquela mãe, daquela casa. E ele continua falando, né, narrando, que quando ele saiu da casa, ele viu crianças muito pequenas brincando alegremente na calçada, fazer brincadeiras de roda, de pular corda, cantando músicas lindas que chegavam a emocionar. Assim, ele conta que visitou também uma belíssima escola de crianças pequenas, também provavelmente de primeiro grau, e ele ficou observando, elas estavam tendo uma aula de biologia, e ele ficou perplexo, né, de as crianças tão pequenas já estarem aprendendo esse tipo de matéria, e ficou mais surpreso ainda com o nível elevado do ensinamento para aquelas crianças que ainda eram pequenas e que se mostravam super inteligentes, com uma maturidade superior. E ele percebeu que elas já tinham conhecimento sobre coisas da espiritualidade, como o perispírito, por exemplo, a sua relação com o corpo físico. Ele ficou ali assistindo por um tempo a aula das crianças. E o autor, ele tinha cada vez mais certeza de que se tratava de um futuro, aquilo que estava acontecendo, tudo que ele estava presenciando, ele se sentia super feliz. E detalhe, claro, ninguém via ele, né? Porque ele estava numa outra vibração. E ele continuou a peregrinação dele pelas ruas. E ele via e observava carros assim que andavam, carros em menor quantidade do que hoje nós vemos, mas eles andavam nas ruas e eles eram silenciosos, não faziam barulho de motor, né? E eles, detalhe, eles deslizavam um pouco acima do chão. E ele disse que os carros tinham um padrão único, assim, que variava apenas os tamanhos e as cores. Os maiores, logo ele viu que eram transportes coletivos e os menores eram tipo carros particulares, né? Mas eles tinham uma coisa moderna, uma aerodinâmica assim arrojada, moderna. E esses, os particulares, que eram menores, eles andavam bem mais acima do solo do que os coletivos. E ele notava também que haviam poucas pessoas nas ruas, mas elas andavam calmamente, com um sorriso, alegres, né? Eram pessoas com um semblante simpático. Parece que elas estavam envolvidas num clima de alegria, de fraternidade. E detalhe também, elas usavam roupas parecidas, não todas da mesma cor, mas parecidas. Acho que eram espécies de túnicas assim, né? Pareciam que eram leves, de cores claras. E nessas alturas ele já estava entendendo o que ocorria, ele sentiu muita paz, muita alegria, não é? De estar participando daquilo, mas por outro lado uma certa tristeza, porque ele sabia que ele teria que voltar, né? Para um mundo no estado evolutivo inferior que ainda estava e anterior no tempo, porque o autor escreveu esse livro mais ou menos no ano 2000, né? 24 anos mais ou menos atrás, onde as coisas estavam menos evoluídas ainda, né? E ele andava, continuou andando, assim, perplexo, feliz, com uma curiosidade muito grande. E ele não via, ele disse que ele não via comércios nas ruas, e as ruas eram lindas. Ele não via comércios como oficinas, farmácias, bares. Olha que coisa interessante isso. Mas ele viu que uma espécie, né, numa certa altura que ele andou, ele viu uma espécie de galpão muito grande, onde havia um pátio também imenso, onde ele visualizou vários carros estacionados. E mais para frente ele notou também uma placa onde estava escrito assim: Centro Produtor Comunitário. Já deu a entender mais ou menos do que se tratava, né?
espécie de supermercado com tudo que se possa imaginar. Lá tinha móveis, alimentos, eletrodomésticos, utensílios domésticos, roupas, tudo. E ele viu que as embalagens dos produtos não continham marcas e nem preços. Então isso sugeriu também para ele alguma coisa. Ele observou que na seção de congelados, ele foi lá andando, né? Então ele viu que nos congelados tinham muitas postas de peixes que elas apareciam em grande quantidade. Ele não viu carnes vermelhas, ele viu peixes. E no setor de hortaliças, ele disse que viu toda espécie de legumes e verduras e frutas também com aparência de muito frescas, muito bonitas. E daí ele percebeu que não havia caixas de cobrança, né, no local, e as pessoas já iam pegando, né, escolhendo as suas coisas e saíam com as suas compras diretamente para o carro. Então, ele ficou sabendo, né, que as pessoas não pagavam as coisas, não precisavam pagar, porque não se tratava de um comércio, mas de um intercâmbio onde cada pessoa contribuía com a sua especialidade, com o seu trabalho para a manutenção de todos. Então, todos tinham direito de usufruir, né, daquelas coisas todas. E ele foi andando, foi continuando, e ele passava, observava assim jardins maravilhosos. E ele foi andando, andando até que o tempo foi mudando e ele percebeu que estava querendo anoitecer. Só que ele viu, conforme foram passando as horas, que a noite não era escura como é hoje. E ele explica que a lua emitia uns raios assim prateados, lindos, e parecia que estava nascendo, na verdade, um novo dia, não que estava anoitecendo. E ele vai na caminhada dele, cada vez mais absorto, maravilhado com tudo aquilo. Aí ele avista, em determinado momento, uma movimentação de pessoas entrando num edifício no centro de uma praça que ele narra o paisagismo como uma coisa assim maravilhosa, simplesmente incrível. E se tratava de um teatro muito bonito, com luzes e músicas maravilhosos assim. E nesse local ele disse que acontecia uma reunião, e pelo jeito era muito importante, pelo que ele notou, porque haviam lá muitos repórteres, TV, filmando, não é? E o palestrante, ele diz, era um senhor que parecia muito distinto, com aquelas roupas que ele visualizou, né? Meio tipo padrão. E o senhor logo foi adentrando no tema da palestra, onde ele anunciava que ele tinha boas notícias. E toda a plateia prestando atenção, todo mundo alegre, interessado. E ele disse que a Terra estava começando a se integrar na coletividade universal. Olha que interessante. E que em futuro próximo, os engenheiros siderais iriam plasmar satélites na órbita terrestre, possibilitando a comunicação mais fácil com os mundos superiores, estreitando os laços de fraternidade entre os habitantes da Terra e os habitantes de planetas mais evoluídos. Isso facilitaria a resolução de alguns problemas ainda enfrentados pela humanidade terrestre, porque nós sabemos que na regeneração não existe ainda a perfeição absoluta. Existem as provas, não mais as expiações, mas as provas com algumas dificuldades. E ele anuncia que esta situação iria auxiliar, né, os habitantes da Terra na resolução dos problemas que ainda enfrentava. E ele trouxe ainda algumas informações muito legais, muito importantes no sentido da descoberta pelos cientistas de que o peso da matéria, olha só que interessante, o peso da matéria terrestre vinha diminuindo gradativamente, dia a dia, se tornando cada vez mais sutil, e que todos deveriam se esforçar no sentido de desenvolver o poder da mente sobre a matéria bruta para ajudar a excluir totalmente o trabalho braçal e pesado que ainda acontecia, né, naquele local, naquela época. Em alguns locais, não é, como a indústria, como no campo, por exemplo. Olha que coisa interessante que o autor viu, visualizou. Então ele ia ficando cada vez mais maravilhado e ele continuava a peregrinação dele, não é? Até que ele resolveu entrar e andar em um veículo que ele notou que era coletivo, porque era grande, estava cheio de pessoas, todas alegres, motivadas, e ele percebeu que elas estavam indo em algum local importante. E conforme ele foi chegando, ele viu que outros veículos vinham de outros lugares.
E se tratava no quê? Na verdade, de uma reunião em um local muito interessante, muito arborizado, cheio de pássaros lindos, chamado Centro de Integração Espiritual. Aí ele olhou e viu que um prédio grande que lembrava uma catedral que ele parecia reconhecer. Olha que interessante, embora estivesse muito diferente, numa mistura de construção antiga, mais restaurada, muito bonita, numa mistura com características contemporâneas, atuais, né? Aí ele olhou e viu lá onde seria o altar da catedral, tinha um piano muito bonito, um violino também muito bonito, e lá na tribuna uma pessoa jovem fazia lá uma invocação, onde todas as pessoas, né, que estavam assistindo acompanhavam, mas mentalmente, ninguém falava. Só que ele, o autor, não conseguia acompanhar, não é? Ele não conseguiu acompanhar mentalmente porque ele estava em desdobramento, não é? Ele não fazia parte daquela cena que ele estava visualizando, né, que era do futuro. E de repente ele viu e notou que se materializou na frente dele, no palco, dois espíritos que chegaram lá para tocar o piano e o violino de uma forma maravilhosa. Ele disse que foi emocionante, que sentiu uma emoção indescritível, como se ele estivesse no paraíso, num plano muito elevado. E ele finalmente reconheceu, né? Conforme ele foi participando daquilo, ele reconheceu que se tratava da Catedral da Sé, em São Paulo, capital. Olha que coisa fantástica. No livro dos médiuns, Kardec pergunta aos espíritos o seguinte: não há homens dotados de uma faculdade especial que lhes faz entreverem o futuro? Kardec pergunta e os espíritos respondem: sim, aqueles cuja alma se desprende da matéria. Então é o espírito que vê, e quando isso é útil, Deus lhes permite revelar certas coisas para o bem. Mas há ainda mais impostores e charlatões. Essa faculdade será mais comum no futuro. Está lá isso no livro dos médiuns. Então, nós percebemos que o futuro ele pode ser visto realmente com antecedência, não se trata de especulação ou dedução, é fato comprovado. E por que isso pode ocorrer na realidade? Os espíritos disseram ao Kardec, quando é útil. E nesse caso do livro, que a gente está aqui refletindo sobre ele, obviamente esses conhecimentos são de uma utilidade imensa, porque além de nos dar alento, esperança, não é? De como será a Terra no futuro de regeneração, lá para frente, avançado, ainda nos convoca, nos chama para a gente colaborar nesse trabalho de regeneração planetária. Porque nós temos, obviamente, que colaborar. Porque vejam como é curioso, nós desejamos um mundo assim, assim como o autor desejou e ficou triste, sabendo que ele teria que voltar para o presente dele, não é? Nós também, nós desejamos um futuro melhor, um futuro de paz, de alegria, de coisas bonitas, de resolução de problemas diversos que nós ainda temos aqui. Como o autor disse, um verdadeiro paraíso terrestre, né? O futuro da regeneração. Mas o que nós estamos fazendo para construir esse mundo melhor, esse futuro tão bonito, não é? Que na verdade nós todos, a maioria de nós pelo menos, desejamos. Porque somos nós que plasmamos a realidade de hoje e do futuro que nós vamos vivenciar da nossa vida. Nós vamos colher, afinal de contas, amanhã o que nós plantarmos hoje. Então não adianta a gente se enganar que nós vamos plantar chuchu para colher maçãs maravilhosas. Isso não existe. É lei de causa e efeito, que é uma das maiores leis de Deus. Então, através dos nossos pensamentos e atitudes, que certamente vão ficar lá gravadas no éter, é que nós vamos plasmar esse futuro, ajudar a plasmar um futuro, através dos nossos pensamentos e atitudes. Então, sendo assim, nós devemos esperar um mundo melhor, como se ele fosse construído por alguém fora de nós, por uma força externa a nós? Claro que não. Isso é mera ilusão. Nós estamos todos sendo convocados, sem exceção, para participar disso, para nos mexer, para atuar de maneira positiva,
para que esse mundo melhor comece desde já a acontecer em nossa vida e no nosso entorno, né? Essa aqui é a verdade. Porque quem não colaborar, quem não mudar a atitude, quem não agir nesse sentido, em consonância com a energia da regeneração, não irá participar da regeneração. É simples assim. Então, todos nós temos amplos recursos, potencialidades, infinitas possibilidades de realizações muito boas, maravilhosas, no âmbito não só pessoal, mas coletivo. E tudo começa no pensamento, né, gente? Nós sabemos disso. Basta pensar em coisas negativas e as coisas negativas começam a se concretizar na nossa vida, e basta pensar, mudar o pensamento, não é? E pensar numa coisa melhor, nosso estado de ânimo, nosso estado emocional já começa a mudar. Nós começamos a atrair coisas melhores. Então nós temos que policiar, selecionar os nossos pensamentos, isso é tarefa nossa. Porque o que nós pensarmos hoje, insistentemente, cedo ou tarde se realizará. Isso é um fato. E o que nós temos que pensar para que nós possamos nos alinhar ao mundo de regeneração? Esse tema de hoje está dizendo tudo. Para nós co-criarmos uma realidade tão boa quanto o autor descreve nas suas experiências, né, no futuro de regeneração que está lá plasmado já, nós precisamos alinhar os nossos pensamentos, nossas atitudes no bem, no nosso bem, no bem de todos, no bem do planeta. E é sempre importante nós nos lembrarmos que nós podemos tudo o que nós desejarmos. Nós somos luzes, isso Jesus mesmo nos disse, nos informou, da luz viestes e a luz retornarás. Então a nossa natureza é de luz, e nós que nos afastamos da nossa natureza. Nós precisamos resgatar a nossa natureza, e cabe a cada um de nós, e já está passando da hora disso. Afinal de contas, faltam 30 e poucos anos, pouco mais de 30 anos, para terminarmos esta fase de transição planetária. Tá bom, pessoal? Então, nós estamos aí com todas as informações que nós precisamos para começar, ou para quem já começou, para acelerar esse trabalho, né? Pensando sempre no bem, fazendo o bem, divulgando o bem. Essa é a nossa missão. Essa é a parte que nos cabe, não é? Para a gente poder merecer fazer parte desse mundo que é real, tanto que ele já está lá plasmado, não é? Agora, cada um de nós que vai decidir se vai fazer parte dessa realidade no futuro próximo, não é? Então, precisamos resgatar a nossa natureza de seres luminares, não é? E fazer a luz em nossa vida, em torno de nossos passos também. E a partir de já. E o mundo de regeneração irá ir se materializando desde já nas nossas vidas, tá bom? Nós podemos fazer isso, devemos fazer isso agora e desfrutar, começar a desfrutar disto desde já, tá bom, pessoal? Vamos pensar nisto, que é muito importante. Deixa aí seus comentários, as suas perguntas, tá bom? Suas experiências, e vamos aí interagindo, levando esse assunto adiante. Continuando refletindo sobre isso, tá bom, pessoal? Até mais, fiquem bem.